Vamos lá, estamos aqui junto com o Ricardo Lau, né? Ricardo, que é advogado em São Paulo, membro do nosso time, aluno do curso prático de holding familiar. Estamos aqui nesse sistema, nesse programa de mentoria, onde a gente chama de mentoria ouro. A finalidade aqui é puxar os colegas para atingirem aquele faturamento dos 35 mil reais. Mentira, ele não precisa disso, ele já passou de... Não precisa, não. Mas está precisando da mentoria, vamos ajudar aqui. Né? Então, Ricardo Ricardo, bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando contigo e conversando um pouquinho sobre as nossas experiências também. Maravilha. Vamos começar aqui agora, então. Então, a ideia, Ricardo, desse nosso espaço aqui é a gente ver o que pode estar... Quais são as dúvidas que, porventura, estão atrasando o trabalho, estão segurando o trabalho e tudo mais, e tirar esses quebra-molas do caminho, entendeu? E alisar a estrada, né? Certo. Romper com esses buracos e deixar a estrada fácil para correr, porque o teu carro é bom, o teu carro vai com força. Né? Não, preciso trocar de carro, mas esse ano eu troco. Estou falando do seu carro da Hold, o seu carro de trabalho. Vamos lá. Márcio, toda Ferrari precisa sempre também fazer manutenção. Então, a gente está sempre buscando novos conhecimentos e crescendo. Né? A minha dúvida, eu tenho uma pontual e uma um pouco mais genérica. A pontual é o seguinte, nós temos ali na área de modelos, e quando nós começamos a montar esse modelo de três células, nós ainda não temos os modelos, a não ser aqueles que foram colocados em aula. E nós temos lá o caso do Manuel, da Maria, do João, etc. e tal, que a gente vai fazendo com uma casa de 1 milhão. Acontece que, quando a gente encontra um caso, por exemplo, que são vários imóveis, não é apenas um, eu tive um pouco de dificuldade de colocar dentro daquele modelo. Por conta do quê? Aquela história, nós temos que dar um recado para a prefeitura, um recado para a Receita Federal. Isso. E aí, o que acontece? Aonde que exatamente... Oi? E outro para o cartório de registro de imóveis. Isso, e outro para o cartório de registro de imóveis. Mas é que aí do cartório é mais generalizado. Mas aonde que está a minha dúvida? Quando eu tenho vários imóveis, para a prefeitura, eu tenho que fazer uma coisa, digamos, mais individualizada. Tá? Ó, este imóvel está entrando por tanto, este imóvel está entrando por tanto. E quando eu vou dar o recado para a Receita, ela é generalizada. Então, eu não consegui exatamente entender como que eu faço isso de uma forma prática. Eu fiz um modelo, tá? Mandei para você, né? E é lógico que você está nesses dias aí que está meio atrapalhado, mas assim, eu precisaria que desse só uma olhadinha e falasse assim, pô, isso aqui está certo ou melhora aqui. Não é nem que esteja errado, mas de repente, olha, pode melhorar desse jeito, vamos evitar algum problema, é o famoso 110%. Então, essa seria uma das dúvidas. Certo, vamos lá. Com relação ao modelo, já está com o nosso time lá, a Isabela já passou para mim e para a Elaine, tá? A Elaine tinha dito que colocaria na mesa e tal. Eu falei, não, deixa que traz para cá, para o nosso espaço de conversa, e a gente resolve isso mais rápido junto. Então, muito rápido vai estar chegando isso para você de volta. Tá? Perfeito. E com relação a como proceder, o que eu sugiro para você é que não coloque esse recado para a União no geral, coloque esse recado para a União no específico. Então, siga o trabalho que você está fazendo em relação à Prefeitura, para poder evitar o ITBI, né? E dizendo, ó, prefeitura, o imóvel, apesar de sair daqui do meu patrimônio no valor da declaração, ao entrar na empresa, imediatamente ele está sendo reavaliado e está usando todo o valor para poder empregar em aumento de capital social, em realização de capital social. Beleza, esse é o recado para a prefeitura, então está redondo. Faz o mesmo para a União, só que no sentido inverso. Fala, olha, União,
Este imóvel aqui, ele está na minha declaração de imposto de renda pelo valor de 10, ok? E ele está saindo do meu patrimônio pelo valor de 10, ok? E ele está entrando na empresa pelo valor de 10. Lá dentro, aí já não é mais meu, é que ele está recebendo uma avaliação, está tendo um ajuste de avaliação, né, lá dentro do patrimônio da empresa. Faz isso para cada um dos imóveis. Entendeu? Ao invés de tratar de forma geral, trata em cada um. Vai ter menos confusão. Por que vai ter menos confusão? Porque você consegue delimitar cada imóvel num espaço apropriado. E você já vai ter que descrever todos os imóveis. Quando são muitos imóveis, o contrato social fica imenso, imenso mesmo. Já é natural disso. Tá? Não tem problema. Não tem problema. O tamanho não é problema. Então, já que já vai fazer, já faz o negócio numa organização que vai caber exatamente dentro do que você já está fazendo hoje. O meu procedimento que você está dando para a prefeitura, que é delimitar imóvel a imóvel, o que está acontecendo com ele, qual é o posicionamento que está acontecendo com ele em relação a essa sistemática de 3 células, a mesma coisa você vai fazer para a União, para falar que não existe ganho de capital. Ok. Eu consegui ser claro? Não, em cima disso, sim, eu individualizo um e individualizo o outro. A minha pergunta agora é a seguinte: nesta segunda individualização, eu preciso fazer toda a descrição do imóvel? Não preciso ou é bom? Você fala na alteração contratual que integraliza ou no momento ou 2 vezes na mesma exatamente. Quer dizer, a prefeitura. Não. Aí a gente pega e coloca toda aquela igual está na matrícula, né? A gente faz aquela descrição igualzinho que está na matrícula, até por causa do depois do. E aí a gente fala, no final, né, vírgula, que a prefeitura dá o valor de tanto. Tá? A gente coloca o valor individualizado. Quando eu for fazer isso para a Receita Federal, eu tenho que fazer tudo de novo? Porque aí também tudo bem, é um copia e cola, mas há necessidade? Não, de jeito nenhum, pelo contrário. Eu acho que é lógico, na hora da escrita é uma questão de estética de redação. Então, você vai adotar a estética de redação que comumente você já adota, que te faz sentir a vontade para escrever. Na minha estética de redação, o que eu prefiro fazer é fazer o seguinte, eu boto lá, aumento do capital social aí no valor todo, pum, aumentando em 100 milhões de reais, não importa. Okay. O qual será integralizado da seguinte maneira. Aí, primeiro eu falo das cotas que serão ordinárias, as cotas preferenciais, pumba. E a integralização se dará, aí venho descrevendo item a item, sei lá, 500 mil reais através do imóvel tal. Aí falo do imóvel tal. O imóvel tal, ele tem o valor que está na Constituição da declaração de 100 mil reais. A Prefeitura Municipal atribui o valor de 500. Tá? Ele está saindo. Aí vou conversar com a União. Ele está saindo do meu patrimônio pelo valor de 100, está ingressando na empresa pelo valor de 100. E aí começa a dialogar com a Prefeitura. E uma vez dentro dentro da empresa, ele está sendo avaliado ao seu valor, de acordo com o valor de mercado atribuído pela municipalidade, e este montante, esta diferença, também está sendo convertido em mais cotas de capital social, de natureza preferencial, aquela coisa toda. Entendeu? Então, pega o imóvel, descreve o imóvel, e aí vem embaixo, recado para a União sobre este imóvel, recado para a Prefeitura sobre este imóvel. Entendeu? E aí passa para o seguinte. Na mesma descrição, então, eu já coloco os dois. Isso. Aí, ao final deste item do aumento do capital social, você consolida o somatório de todos os... assim assado, tantas cotas ordinárias, tantas cotas preferenciais, fica em tesouraria, essa pertence a sócio, e por aí vai. Ok. Tá ótimo. Eu fiz um pouco diferente, mas é bom porque agora eu vou retomar e qualquer coisa eu mando de novo para você dar uma olhadinha, você, a Elaine aí, e poder me dar um feedback. E até porque isso aí pode servir de modelo para os outros, fica muito tranquilo. Sim, claro. Não tenho necessidade nenhuma de ficar guardando informação. Sensacional, sensacional. A gente pode fazer o seguinte, depois que a gente fizer a revisão, tira o nome, né, dos clientes, bota um negócio lá... Troca por XXX, sei lá, os dados pessoais, e aí posta na nossa comunidade. Ótimo. Entendeu? Tá tranquilo. Por quê? Porque aí todo mundo tem acesso lá na comunidade, tem a seção de arquivos, entendeu?
Então, posta lá, falou, estou compartilhando com vocês, esse foi o contrato social que a gente fez, pô, a gente pediu lá o Márcio para fazer uma revisão. Explica que eu fiz a revisão naquele item assim, acessado, que senão daqui a pouco o pessoal fala assim, não, peraí, mas então, pô, legal, o Márcio está fazendo a revisão de tudo, aí o cara me manda um contrato social com 70 cláusulas para eu refazer a revisão. Não, calma, cara, eu não consigo. Aí eu não consigo ajudar assim, não. Não Parte dá, do não capital dá. social, assim, beleza, vamos lá, vamos sentar aqui e olhar rapidinho. Inclusive a nossa comunidade está bastante ativa, Muito, né, filho? Muito, o pessoal está tem trocando muito. tem algumas coisas que às vezes o pessoal pergunta de algum imposto específico de alguma cidade, do ITBI, ou de algum TCMD de algum estado, e aí a gente também não domina tudo, né? Mas quando eles falam apenas do esquema, coisa e tal, eu tenho procurado sempre dar as minhas direções também, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu oriento. Hoje, realmente, estou bem ativo lá, viu? Pô, você é um monitor lá da galera. Estou bem ativo. Monitor. A minha segunda dúvida é com relação a empresários. Tá? Como que a gente faz com as cotas de empresa, uma vez que a gente não pode colocar no cofre para a gente ter aquela separação, mas às vezes o cara quer de alguma forma proteger essas cotas ou já preparar para fazer um inventário. Como que a gente lida com isso? Eu não sei se tem alguma aula específica, eu não, pelo menos não vi, mas o que você tem para falar sobre isso? Olha, eu adorei, mais do que adorei a dica. Peraí, eu vou anotar, porque sim, tem algo que a gente fala sobre isso várias vezes, com vários colegas que a gente atende. A gente sempre menciona isso. É uma postura que a gente adota sempre, mas que a gente não tem nenhuma aula que a gente fala especificamente sobre isso. Eu vou anotar aqui. Deixa eu botar aqui. O que fazer com as cotas de uma empresa que o cliente possua. Vamos lá. Nós estamos fazendo um negócio para evitar o inventário, porque o inventário é caro. Beleza, tá? Dependendo da situação desta empresa, não vai precisar evitar inventário. Por quê? Porque no acordo de sócios de uma empresa que alguém faça parte, pode estar mencionado lá que após o falecimento de algum sócio, vão ser liquidadas as cotas no formato assim censado e tudo mais, e o valor será pago aos seus herdeiros A, B, C, D e R, devidamente mencionados ali. E isso é lícito. Se algum herdeiro foi preterido por causa disso, depois, tal, ele que brigue lá com os outros herdeiros. Então, isso é lícito fazer. Então, já aconteceu muito na nossa militância, muitas vezes, da gente se deparar com isso. Entendeu? Então, o herdeiro recebeu as apurações dos haveres de uma empresa que o pai, o avô fazia parte, entendeu? Mas ele era mero integrante do quadro social daquela empresa, ou acionista, ou mesmo cotista. Então, em geral, era isso que acontecia para ter esse desenho. Não é a maioria dos nossos casos. A maioria dos nossos casos, o que você tem quando tem a questão da empresa? Você tem uma família, que essa família, ela tem uma empresa, ok? Aquele dono, a empresa é dele. Entendeu? Não é algo que ele tem uma participação capital ali. Não, é a empresa dele, é o negócio dele, é o trabalho, a profissão dele é gerir. E a grande maioria dos nossos clientes são empresas familiares. Empresária. Isso aí. Então, ele é o dono. Aí o que vai fazer? O que vai fazer com isso? E aí você tem alguns cenários possíveis, e aí eu não gosto muito da ideia de ficar abarcando muitas ramificações, mas esse é um caso que a gente precisa. Então, vamos começar a estudar aqui possíveis ramificações. Primeiro cenário, ele tem um sócio estranho à família. Okay. Tá? Então, o pai tem uma empresa junto lá com um cara que ele foi formado com ele na faculdade, e os dois têm lá aquela empresa, e isso é estranho à família. Né? Um bom exemplo, eu e Elaine. Né? Eu e Elaine temos uma relação familiar, mas uma relação familiar mais distante. Né? Nós não estamos em nenhuma relação de herança. Então, assim, a Elaine é uma pessoa estranha à minha família pequena.
ok? Perfeito. Eu, minha filha, minha esposa, as minhas enteadas, entendeu? Ou mesmo minha mãe, que são os herdeiros diretos, entendeu? Então, assim, ela é uma pessoa estranha. Então, neste caso, eu vou ignorar que eu estou falando de um escritório de advocacia, tá? Vou falar Ok. de uma Sim, outra de uma empresa que a gente empresa também mesmo. tem. Porque escritório de advocacia tem suas peculiaridades, tem que ser advogado e tal. Mas vamos lá. Nesta outra empresa, eu posso, duas coisas, eu posso estabelecer nelas aquelas cláusulas todas de planejamento sucessório, mas para isso eu preciso ter um acorde da Elaine de que um dia ela vai aceitar que os meus herdeiros venham a receber aquelas minhas cotas. Ok? Se ela não aceitar, vai ser aquela figura. Não, se um morre aqui, dissolve a sociedade. Entendeu? Dissolve a sociedade e paga os haveres para os herdeiros dela, porque não faz sentido. Meu sócio é você, não tem nada a ver com. Então, essa é uma primeira possibilidade. A segunda possibilidade é, então, a minha sócia aceitar isso. E aí, meus herdeiros entram na sociedade. Ok? Os herdeiros entram na sociedade através de todas aquelas cláusulas de proteção. E o dia que eu não tiver de planejamento sucessório, e o dia que eu não estiver mais aqui, o gatilho dispara e, efetivamente, eles vão ter domínio sobre aquelas cotas e vão efetivamente atuar como sócios lá da Elaine. Ok? Fez sentido Certo. até aí? Faz sentido. Certo. Aí você tem um outro cenário, tá? Um outro cenário, que inclusive este é o cenário que mais se repete, tá? Não, ainda dentro desse cenário. A Elaine não concorda com isso, tá? A Elaine não concorda com isso. Então ela vai falar o seguinte: não, eu não concordo com isso, Márcio. Você tem a sua participação societária aí e tudo mais, eu não aceito que entre nenhum outro sócio. Se você falecer, enquanto isso, o que faz? Para não precisar ter nenhum tipo de problema, não precisar ter inventário, nada. Ao invés de eu fazer direto as cláusulas de planejamento sucessório nas minhas cotas lá na empresa junto com a Elaine, o que eu faço? Eu crio uma outra célula, não misturo com a minha célula cofre, por quê? A minha célula cofre estão meus bens, eu não vou misturar meus bens com aquilo que eu exerço atividade econômica. Entendeu? Perfeito. Que pode ser objeto de responsabilização e tudo mais. Então, eu crio uma outra célula cofre com a finalidade de ser o cofre do que realiza atividade econômica. Então, essa segunda célula cofre, ela vai ser a dona das minhas cotas no escritório. Ok. Ou na minha empresa, entendeu? Sim. Então, ao invés de passar para os meus filhos e fazer com cláusulas de planejamento sucessório dentro da minha empresa, não, eu crio uma outra célula. A célula passa a ser a dona das minhas cotas. Eu, Márcio, não sou mais o dono diretamente. Sim. E aí eu faço as cláusulas de planejamento sucessório nessa célula cofre. Entendi. Então, este é um outro cenário. Porém, existe o outro cenário que ele é o mais evidente na vida dos advogados, que é aquela empresa que efetivamente é uma empresa familiar, cujo único dono é o pai ou a mãe, e ela tem um sócio que é um dos filhos com 1%, ou o marido, entendeu? Mas é dele ou dela, é a empresa dele, ok? Não tem sócio, tá? É a empresa dele. Aí é simples. Ele pode ter duas escolhas aí. A mesma coisa. Ou ele faz direto as cláusulas de planejamento sucessório direto na empresa, o que eu sugiro que faça, por que não? Entendeu? Por que não? Ou ele cria uma célula cofre para para criar uma barreira de visibilidade entre a pessoa física dos filhos e aquele negócio. Por quê? Porque se aquele negócio tiver alguma possibilidade de revés, estiver passando por alguma dificuldade e tudo mais, você vai ter um troço muito visível, que aqui os herdeiros são os reais, os donos já consolidados, e na célula cofre também. Entendeu? Então, se você tiver muito visível que os herdeiros são os donos, é só você começar a pedir certidão em nome dos donos, para ver que você vai descobrir que eles têm uma outra célula lotada de bens. Entendeu? Não acho o melhor caminho, né? Então, o melhor caminho é você sempre ter essa célula de amparo, de anteparo, para tirar a pessoa física da frente da reta do negócio.
Ah, Márcio, é possível haver uma desconsideração da personalidade jurídica inversa? Sim. É possível haver uma desconsideração da personalidade jurídica da empresa que está quebrando e em cima dos sócios? Sim. Quem é o sócio? A nova célula cofre. É possível haver uma desconsideração da personalidade jurídica da célula cofre para em cima da pessoa física? Não vejo como. Você não teve os elementos. Acabou, né? Nem na Justiça do Trabalho não está mais autorizado a fazer como era antes, como atribuir uma responsabilidade subsidiária, como se não existisse personalidade jurídica. Hoje acabou. Hoje acabou, principalmente na vigência da lei da liberdade econômica, acabou, mesmo na Justiça do Trabalho, aquela lei lá está vigindo para todo mundo. Para todo mundo, para a Justiça Civil e para a Justiça do Trabalho. Entendeu? Então, se chegar ali, desconsiderar a personalidade jurídica, há o argumento de que, não, os administradores praticaram um ilícito. Qual é o ilícito? Não pagaram, não quitaram aquelas obrigações. Olha, se eles não quitaram obrigações, não quitaram obrigação, em tese é um ato ilícito. Não é ilícito. Então, pode ser. Pois é, mas pode ser nessa interpretação tão flexível da Justiça do Trabalho que eles considerem como um ilícito. Entendeu? E vão em cima dos sócios. Quem é o sócio? A pessoa jurídica. A célula cofre de anteparo. Entendeu? E nesta, dá para desconsiderar a personalidade jurídica? Não, pô. Essa não inadimpliu com nada. Essa não praticou nada de errado. Entendeu? Essa não praticou nada de errado. Não tem nada, não tem nenhum elemento que leve a atingir os sócios. E o patrimônio vai estar dentro de uma outra célula cofre, cujos sócios terão a titularidade dela. Entendeu? Então, assim, nós já temos lá a cláusula de impenhorabilidade, que vai criar uma barreira de proteção gigante. Nessa estrutura, nossa, o negócio fica muito mais contundente, muito mais poderoso. Né? E mais, isso não é blindagem. Por quê? Porque eu estou partindo do princípio que esta empresa que você está construindo a situação toda, ela não tem nenhuma execução trabalhista, ela não tem nenhum crédito trabalhista sendo buscado na justiça. Se tiver, aí o sistema não é eficiente. Agora, se é para proteger, a proteção aí é 100%. É 100%. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Gostei dessa de abrir uma outra empresa para guardar as cotas. E eu vou te falar mais. Você vai apresentar isso lá para a Dona Maria, que herdou 3 apartamentos e que ela mora em um e aluga 2 e vive disso e tudo mais. Isso para ela parece o Batman pilotando uma espaçonave. Entendeu? Você fala abrir empresa já é um negócio... É o Batman pilotando uma espaçonave. Só que o destinatário dessa conversa não é a Dona Maria que herdou 3 imóveis. Não, o destinatário dessa conversa é o cara que tem uma empresa num nível assim, de complexidade já maior. É um cara que já assimila todo esse papo que a gente está tendo. Então ele não vê o Batman dirigindo a espaçonave. No máximo, ele vê um cara de fantasia dirigindo um carrinho. Não, e é muito comum também, mesmo empresas familiares, o cara ter 2 empresas. Totalmente. 2, 3 empresas, porque uma vai atuar nesta área, a outra... Eu tenho um cliente que ele trabalha com um negócio de acústica, coisa e tal. Tem 2 empresas. Uma que vende e outra que faz o trabalho. Claro. Por quê? Porque se ele vender tudo com serviço, faturar o serviço na empresa que comercializa, ele vai pegar ICMS a 18%. Sim, vai pagar ele paga 5% em cima do serviço. Então, assim, não é nada ilícito, não é nada fora do comum, ele tem 2 empresas. Planejamento tributário. Exatamente, cada uma compra, revende e a outra vai lá e coloca. Executa. E tá tudo certo, entendeu? Então, assim, a gente... Então, para o empresário, de repente, você fala, vai ter que abrir mais uma empresa, eu falo, tá bom. Na cabeça dele, isso aí não é nada, né? Agora, como você falou, a tiazinha lá, a Dona Maria, aí às vezes, só te falar de abrir uma empresa, ela já acha, mas tem, Por isso que eu uso os termos célula, entendeu? Eu falo com o meu cliente assim, tira da sua cabeça a figura empresa. A figura empresa, existe um mito por trás dela que não corresponde à figura jurídica que ela é. Sobretudo numa holding, que é uma empresa autorizada a existir sem realizar uma atividade empresária propriamente dita. Entendeu?
nos termos do que o Código Civil diz que é uma atividade empresária. Então, eu não falo empresa, eu falo célula. Sacou? Certo. São organismos que funcionam dentro de um sistema, entendeu? E esse sistema todo se chama holding familiar. Perfeito. É isso? É isso aí. Pô, aqui foi rapidinho, papum, né? Deixa eu te falar, deixa eu aproveitar aqui que foi bem breve e já falar outra coisa aqui com você também, Ricardo. Você tem apresentado isso para as pessoas e como é que está sendo a receptividade das pessoas quando você fala em 3 células e tudo mais? Qual é a complexidade que você está sentindo para apresentar isso para os clientes ou agora já ficou fácil para você apresentar isso? Eu ainda não apresentei as 3 células. Tá? O sistema de 3 células eu ainda não tive a oportunidade de apresentar. Mas dentro da sua cabeça, como é que está sendo isso? Hoje, na minha cabeça o sistema está muito assimilado até... ou está tenso já? Ainda? Não, para mim está hiper tranquilo. Eu vou até ser sincero, eu dou uma olhada, estou estudando exatamente o quê? Os reflexos por trás de tudo isso. Entendeu? As perguntas que vão vir por trás de tudo isso que podem surgir. Mas eu ainda não tive a oportunidade de apresentar em si. Mas, assim, se eu tiver que apresentar, eu apresento de uma forma muito tranquila. Tá? E os contratos que eu fechei, a gente ainda não tinha nem iniciado, nem sequer imaginado. Quer dizer, já estavam comentando esse negócio de 3 células, mas ainda não estávamos nada materializado. E o que eu fiz? Eu estudei muito tudo aquilo que nós tínhamos estudado, o material que tinha dentro do curso, mais as aulas ao vivo que a gente tem, eu vou colecionando isso tudo, eu vou anotando. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um mesclado de tudo isso e coloquei isso num PowerPoint. Eu montei o meu PowerPoint. Então, a partir do momento que você cria o seu PowerPoint, aquela apresentação é tua. E você que estudar. Você tem a segurança, porque você sabe cada vírgula ali, o porquê que foi colocado naquele momento e por que foi feito daquela forma. Eu fiz uma primeira apresentação e embananei tudo a cabeça da pessoa. Por quê? Porque eu fui muito fundo. E eu falei, eu não preciso de tudo esse grau de profundidade. Eu tenho que ter esse grau de profundidade, se a pessoa perguntar, eu poder explicar. Mas na minha apresentação, ela tem que ser mais rasa e mais simples. Então, eu refiz toda a apresentação, coloquei de uma forma muito simples, coloquei um passo a passo, comentando, por exemplo, primeiro, o que acontece com a pessoa se ela não fizer o planejamento, em termos de dívidas, em termos de inventário. Então, eu coloco um quadro primeiro, depois eu apresento os tipos de planejamento sucessório, testamento, doação, coisa e tal, e chego na holding. Quando eu chego na holding, de uma forma simples, uma linguagem simples, mas eu mostro, dentro da Constituição e dentro da norma, mostro o quê? A construção da holding e depois os benefícios dela. O que aconteceu? Eu fui fazer uma apresentação para uma pessoa que era até interessante, porque ele já tinha uma holding, só que ele queria montar a holding para o pai. E ele já tinha conversado com 2, 3 advogados e não tinha fechado. E aí eu fui lá fazer a apresentação. Então, eu coloquei o meu computador, comecei a fazer a apresentação da holding, e aí ele virava para mim e falava assim, mas tal coisa, como é que é? Eu falo, olha, aqui nós estamos ainda no momento da construção. Se você aguardar um pouco, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Nós estamos agora construindo. E aí eu fui até o final da apresentação, ele fez mais 2 ou 3 perguntas, eu falava, puxa, olha, esse aqui vai ser o próximo passo. Olha, isso aqui, daqui uns 5 minutinhos eu vou entrar nesse assunto. E aí eu fui mostrando. E aí, quando eu terminei a apresentação, ele virou para o pai e falou, pode fechar. Acabou, simples assim. E aí ele levantou para ir buscar um café na cozinha para nós, né? Nós estávamos no escritório dele. Só que já era final de expediente, não tinha mais ninguém, ficamos nós 3. E aí o pai dele virou para mim e falou assim, você sabe onde que você ganhou ele?
Porque quando ele falava fazia pergunta, você já mostrava que você já estava pronto. Olha, daqui tanto minuto a gente vai conversar sobre isso. Olha, dá mais um pouquinho que eu vou conversar sobre isso. E realmente estava dentro da tua apresentação. Ou seja, você não tirou um coelho da cartola, você já estava pronto para isso. Ele falou, foi aí que você ganhou o meu filho. Tá? E é um contador, é um cara bastante... Então, assim, se eu puder dar uma dica, um passo a passo, eu vou dizer, estuda, constrói a tua apresentação. E aí você começa a fazer a tua apresentação para pessoas. Você faz na frente do espelho, você faz para o teu cachorro e para o teu gato, você faz para o teu filho que não entende absolutamente nada, mas você faz. Por quê? Não é para ele entender, é para você começar a massificar a informação dentro da tua cabeça. Você vai, cada vez que você explica, aí vem namorada, vem pai, vem mãe, explica para todo mundo, explica 2, 3... Por quê? Tudo isso vai criando em você... A repetição é a mãe de todo aprendizado, né? A tabuada a gente aprendeu assim, né? 1 mais 1, 2, ou seja, você vai repetindo até que chega um ponto que antes da pessoa falar, você já sabe o que ela vai perguntar, você já sabe aonde que ela quer chegar, Experiência, o que né? ela está pretendendo. Experiência. Então, é essa a minha grande lição que eu tive para mim e que eu passo para os colegas. Prepare-se e prepare o teu PowerPoint. Porque se der... Aí você fala assim, e se eu chegar lá e der um pau no computador e o PowerPoint não funcionar? Não tem problema, aquilo lá é um acessório. Tá tudo aqui, ó. E aqui, ó, eu particularmente, eu acho que eu já apresentei, tirando o internet, tá? Porque aí a escala é enorme, né? Mas eu acho que eu já apresentei, conversando com pessoas na minha frente, para 1, para 2, para 3, mais do que em palestra. Mais do que em palestra. Exatamente. E olha que tem palestra que é difícil com 300 pessoas. Mas eu falei isso para muita gente. Então, assim, sentado na minha frente, no meu escritório, ou no escritório na empresa do cara e tal, dificilmente você está lá com uma apresentação. No escritório dele, na empresa dele, normalmente você leva até o laptop e tal, ou o tablet. Se você está sentado no teu escritório e vai conversar com o cliente, é difícil de você ter a apresentação já montada. Então, você saca o papel da mão, da impressora, bota na tua frente e começa a desenhar para ele. Olha só, com a holding fica assim sensada, com o inventário assim sensado, tudo mais que acontece é isso. E começa a rabiscar com ele ali os papéis ali na frente, que você vai prender a atenção dele, isso é legal. Né? Sim. E vai fazer a mesma apresentação, só não vai ter o acessório. Você está coberto de razão. Sim, aquilo que eu te falei, é um acessório, tá? Você vai viajar, à noite, se você tiver um farol de milha, é melhor, mas se não tiver, você vai viajar do mesmo jeito, você vai enxergar e não vai acontecer nada. Então, assim, a mesma coisa. O PowerPoint é um acessório, é legal, a pessoa percebe que você está realmente preparado para aquilo. Eu penso que esse é o grande mas quando você faz o PowerPoint, esse que é o interessante. É que nem aquela história da cola, né? Quando a gente está na escola. Quando você faz a cola, você estuda. Você começa a fazer a cola, se fizer 2, 3 colas para colocar uma no braço, você não usa nenhuma, porque você já estudou. Então, quando você prepara o PowerPoint, você começa a ver suas dificuldades. Quando você começa a apresentar para as pessoas, você começa a falar, isso aqui está enrolado, isso aqui nem eu estou entendendo direito, isso aqui pode melhorar, e aí você vai tirando as arestas, você vai pulindo e vai ficando cada vez mais interessante para você mesmo. Você acha que fica mais interessante. Então, isso aí é legal. Muito bom. Adorei a sacada com a cola. Ô, Ricardo, eu tinha nos meus planos aqui da gente até fazer um segundo papo, mas a gente acabou emendando aqui, eu acho que o negócio deu liga, ficou bom. Você é um cara que eu não quero entrar em detalhes, que eu acho que, não sei, não tem necessidade, de quanto ganhou com isso, quanto faturou, não é essa a pegada. Mas você é um cara que já passou, que já atingiu aquela meta inicial que a gente propõe, né? Não interessa para ninguém em quanto tempo, quanto passou, deixou de passar. Né?
Mas já, é o cara que já bateu aquela meta inicial dos 35 mil. Sim. E para mim não tem nada a ver com o valor, Ricardo. Eu faço essa brincadeira aqui porque eu sou muito orgulhoso, cara, do que você está atingindo, do que você está fazendo. Tá? Muito orgulhoso mesmo, porque quando a gente ensina os alunos aqui sobre o diálogo com o cliente, você precisa identificar aquela fala eu falo para o cliente padrão, né? Tem gente que chama de avatar, né? Então, você precisa fazer uma identificação clara, porque se você fizer uma identificação clara, você vai ter uma capacidade de dialogar claramente com aquele cliente. Por quê? Porque você vai montar... É o que você falou do PowerPoint. Eu identifiquei quem é meu avatar. Então, o que é o meu avatar? Eu vou fazer uma reunião para 3 caras, para 10 caras, para 100 caras. Esses caras, eles têm um perfil. Se eu for fazer uma reunião no fórum, vai ter um perfil. Se eu for fazer uma reunião no clube de engenharia, eles têm outro perfil. E eles têm um perfil também econômico muito parecido. Muito parecido. Então, quando a gente pega esse avatar, isso é importante porque a gente constrói, por exemplo, um PowerPoint desse e a gente coloca os números em algo que seja muito evidente para a realidade econômica daquela galera. Entendeu? A realidade econômica daquela galera. Por exemplo, quando eu vou fazer para um grupo de amigos do tênis que moram nos condomínios em volta do meu escritório, todos eles moram naquele mesmo padrão de condomínio, que são todos eles têm um perfil econômico muito semelhante. Então, eu consigo construir exemplos que são bem a cara deles. E por que eu estou dizendo isso? Porque, em termos aqui do nosso aluno do curso, você é o típico avatar nosso. Né? Por quê? Existe um perfil do nosso aluno que é muito, muito parecido com você, entendeu, Ricardo? A gente já fez isso em pesquisa e tudo mais. De que maneira? São pessoas que estão acima dos 40 anos de idade, são pessoas com mais de 10 anos de formado, entendeu? São pessoas com mais de 10 anos de formado. A gente tem poucos aqui, poucos recém-formados, poucos. E é legal porque eu até brinco aí quando eu faço os cursos gratuitos, eu falo, R$ 3.750 é a média da remuneração do advogado. Ela é a média, mas ela não é a remuneração mediana. Entende a diferença? Você tem 10 caras ganhando 50 milhões que estão jogando essa meta lá em cima. Está entendendo? Não representa, R$ 3.750 não representa o que a grande maioria dos colegas recebem, principalmente de começo de carreira, estão recebendo seus R$ 2.000, R$ 3.000. Entendeu? Então, é diferente a gente tratar média do que é o geral para a maioria. Está entendendo? E esse perfil estatística nosso... pode ser levado para qualquer lado. Pode te levar em erro. E pode te levar a falar com alguém, que não tem ninguém. Porque se você tem 2 grupos muito distintos, a média não tem ninguém desses dois grupos. Entendeu? Eu tenho um amigo que ele até é estatístico e ele diz o seguinte, tá? Em média, o brasileiro come um pão por dia, né? Um pãozinho por dia. Ele falou, pô, tá bom, né? Ele falou, só que tem cara que tá comendo 4, 5 e tem um monte que não come nenhum. Isso aí. Tá passando fome. É isso aí. Então, a média talvez mostre para você um grupo de pessoas que é muito, muito, muito pequeno, né? E a gente teve esse cuidado, né? Então, a maior parte do público, não e quando eu falo desse perfil, não é um perfil médio. Não é um perfil médio, é um perfil de grande maioria dos nossos colegas tem esse mesmo perfil, que é o meu perfil meu também. Né? Que passa dos 40 anos de idade, que tem mais de 10 anos de formado, essa coisa toda. Então, assim, o que eu queria... e assim, quando você fala, transmite muita credibilidade, entendeu? Que não é um professor universitário falando, não é um cara que tem 50 anos de advocacia e um escritório mega importante constituído, não é um cara que acabou de sair da faculdade, não é um rapazote que está ali, pô, vambora. Não é. Entendeu? Então, você é um cara que transmite muita credibilidade para as pessoas que acompanham esse debate que a gente faz nas redes sociais sobre holding familiar. Então, eu queria pedir para você dizer um pouco mais para a gente o seguinte, antes da gente começar, eu falava muito disso, né? Da inércia, né? O passo mais importante para trabalhar com holding familiar é o primeiro. Então, como é que foi para você, Ricardo? Conta um pouco para a gente essa história de como é que foi para você romper essa inércia, para onde você apontou, de que maneira você começou? Tá.
A minha advocacia, de uma forma geral, estava meio adormecida. Tá? Eu tenho outras atividades, então estava meio adormecido. E de 1 ano e meio para cá, eu comecei a fazer um caminho de volta para a advocacia, porque realmente eu amo isso, eu tenho orgulho de falar que eu sou advogado, eu tenho orgulho de falar. Eu me identifiquei muito com uma conversa tua, num dia desses aí, eu nem sei se foi para público ou se foi entre nós ali, mas que você disse assim, eu nunca quis ser juiz, eu queria ser advogado. E eu na faculdade também. Eu quero ser promotor, eu quero ser advogado. Eu quero ser advogado. E eu sempre falava o seguinte, me paga e eu faço o serviço. É isso que eu quero, entendeu? Eu quero ser comprado, entre aspas, contratado por uma pessoa e eu trabalhar para ela dessa forma, e ser advogado e defender os direitos. Você quer ter a justa recompensa pelos seus préstimos entregues. Assim como o juiz e o promotor de justiça também querem. Sim. Mas eles têm o teto, o limite. E eu não queria trabalhar com isso. Eu queria ser advogado. Eu nasci para buscar justiça e para... Bom, mas estava meio adormecido. Aí eu fiz esse movimento e comecei a buscar algumas coisas. Até que eu me deparei com a jornada. E aí, isso já foi no finzinho do ano de 2019. Em dezembro, mais ou menos, eu fiz janeiro de 2020, eu fiz a minha inscrição, porque logo na jornada eu já percebi que o negócio aqui era legal, entendeu? Era legal não só porque era de acordo com a lei, mas é porque era bacana mesmo, legal no sentido de ser bacana. E aí, eu comecei a assistir às aulas, e aquilo foi cada vez mais me aumentando a minha confiança no sistema, minha confiança em você, etc. e tal, e fomos tocando. E aí nós estávamos nos preparando para fazer o nosso primeiro encontro no Rio de Janeiro, primeiro encontro pessoal. Eu comprei passagem, eu fiz... Março de 2020. Exatamente. Eu fiz em fevereiro, eu já comprei passagem, eu já comprei, fiz a reserva no hotel. Reservei hotel, eu já estava prontinho para ir, estava engatilhado. No dia 13 de março... E só uma pausa, eu achando que a gente ia fazer um evento para mais ou menos umas 30, 50 pessoas, né? E aí, na véspera do negócio acontecer, tinha mais de 200 pessoas inscritas, mais de 200 pessoas. Nós contratamos um outro auditório maior, entendeu? Foi um negócio... Então, eu lembro que na sexta-feira, eu até lembro que era sexta-feira, dia 13, porque fica bem, né? Eu fui tomar um café com uma amiga minha e eu falei para ela, semana que vem eu vou para o Rio de Janeiro, que eu vou fazer não sei o que lá, que eu tô isso, que eu tô aquilo, coisa e tal, papapá. E coloquei nas minhas redes sociais, mais ou menos do tipo assim, o nosso encontro acho que ia ser dia 18, dia 19, dia 20 de março, mais ou menos. E eu já coloquei para outra segunda-feira o start da minha nova área de atuação, coisa e tal. Cheguei a anunciar na minha carreira, fiz logotipo do escritório, eu estava assim já armado. Eu falei, eu vou para esse encontro pessoal aí, para esse congresso, e na volta eu vou arregaçar. E naquela semana pintou a pandemia para nos tirar um pouco da curva que a gente dos planejamentos que nós tínhamos. E é lógico que a pandemia trouxe muita incerteza, principalmente no começo. Tá? Então, aqueles primeiros meses, março, abril, maio, a gente não sabia o que fazer, como fazer. Entre aspas, ficamos muito perdidos. Tá? Eu fui chamado como advogado para o feijão com arroz, porque tinha muitos contratos de empresas que estavam tendo problema por causa da pandemia, então eu precisava mais negociar. Então, eu me distanciei de novo disso. E a partir do segundo semestre do ano passado, eu voltei, então, a dar foco. Tá? Que eu falei, vai começar agora a reabertura, eu preciso agora começar a me preparar. Então, eu voltei a me preparar para tudo isso. E em outubro, eu, então, lancei a minha coisa, não de uma forma geral, em rede, como eu queria, mas, sim, aquilo que você falou, eu vou dar o primeiro passo.
E aí, o primeiro passo foi realmente ir para a minha família, né? Então, apresentei para a minha família, já fechei 2 holdings na minha família. Eu fui apresentar para um e a minha irmã também e o cunhado já quiseram também fazer. Falou, pô, isso aqui é legal, vamos fazer. E aí, já consegui mais um, e aí eu fui montando. Então, naquele mês de outubro e novembro, eu apresentei mais ou menos eu apresentei para 6 pessoas e fechei 4 contratos. Tá? 2 contratos eu não fechei, por quê? Uma, porque a pessoa estava com problemas de documentação, tanto no imposto de renda quanto nos imóveis. E eu falei, olha, a gente vai ter que acertar isso. E o outro, porque a pessoa, mesmo vendo tanta vantagem, não tinha o dinheiro ainda para fazer todos os recolhimentos, impostos, etc. E tal. Fechei essas 4 e vamos que vamos, estamos beleza. E aí eu já comecei a trabalhar, já comecei a fazer, e já tenho empresas, holdings fechadas, já tenho, ou seja, já está em andamento. Maravilha. Agora, por exemplo, essa que não tinha o dinheiro, tá? Porque ficou elevado, até porque eu ia fazer uma holding juntando todo mundo, então ia ter o imóvel da mãe, da irmã, da filha, coisa e tal. Pai, era a melhor construção para eles era essa. Mas agora, com o sistema de 3 células, eu já estou pensando, vou voltar a conversar. Por quê? Porque agora a gente consegue reduzir a parte dos impostos, a gente consegue trabalhar isso. Vai ficar então, muito é aquela história. Ideia. Você vai olhando as coisas e fala assim, tá bom, este aqui não fechou por quê? Fechou por causa disso? Então, agora eu já vou me preparar para refazer a apresentação. Então, apesar da pandemia, tá? Com os 4 contratos fechados, eu diria que, de uma forma geral, e pensando que foi praticamente em 2 meses do mês, foi o melhor ano da minha vida. Em 2 meses. Em termos de dinheiro, né? Lógico Muito que bom. A gente tem aquele ano que você ganha uma ação grande, etc. E tal, tem meses fora, mas são anos que eles não têm uma... Esse não. Não são replicáveis. Seguinte, você em 2021 vai fazer 6 vezes. Eu tenho condições de fechar 1, 2 contratos todos os meses. E, com isso, ter um padrão de renda que realmente fique bem acima daquela situação de, putz, ganhar, de repente, 100 mil reais num mês, mas você saber que dali 4, 5, 6 meses, talvez você não receba. Então, você tem que ficar controlando. Você tem o dinheiro, mas não pode gastar, porque você tem que fazer uma reserva, coisa e tal. E aqui não, aqui eu estou vendo a possibilidade, não que eu vou sair gastando, não é isso, mas a possibilidade de criar realmente o quê? Um patrimônio, uma estabilidade, né? Não ficar aqueles altos e baixos, que aquilo lá que estava me tirando da advocacia. Né? Depois de 20 anos de advogado, esses altos e baixos estavam me deixando muito desgostosos, né? E agora não, agora eu estou vendo a possibilidade do quê? Não de ficar recebendo no final, recebendo lá no êxito, não. Esse aqui é um trabalho que a gente faz, e a partir do momento que eu comecei, que eu contratei, eu já fecho uma entrada e já vou começando a receber por mês. O cara me paga em 3 meses, em 5 meses, não importa, mas eu tenho aquele valor, e isso vai tudo criando o quê? Uma tranquilidade, uma serenidade, para que a gente possa trabalhar melhor, trabalhar mais calmo, trabalhar mais tranquilo. Maravilha. Poxa, Ricardo. Inclusive, deixa eu contar um negócio particular. Claro. A pandemia, lógico que eu falei para você que me tirou um pouco do foco, mas também me acumulou algumas dívidas, né? Então, você vai tendo dívida aqui, aquela coisa que você não paga ali, aquele empréstimo que você levanta ali, e aquilo lá começou a me deixar, assim, muito desgostoso, né? Começou a me deixar muito nervoso, era um malabarismo, sabe? Eu tenho que pegar dinheiro aqui para pagar ali, por causa do cartão que está vencendo, ou seja... E aí, o que eu fiz? Eu tomei a liberdade, eu fui até uma situação, até uma instituição, e peguei um dinheiro. Peguei um valor, bem acima daquilo que eu... né? E o que eu fiz? Paguei tudo. Falei, agora eu tenho uma única dívida, só uma dívida. Agora eu só tenho que me concentrar nela.
Isso me trouxe a calma, isso foi no final de setembro. Olha que coincidência. Em outubro, eu comecei a fechar contrato. Por quê? Porque eu não precisava mais desviar a minha atenção com aonde e o que eu tenho que pagar quando. Eu paguei tudo, tinha uma dívida só. E o que aconteceu? Com esta tranquilidade, fechei três contratos em outubro e mais um em novembro. E com isso eu fui lá e saldei toda a dívida. Ai, Fui lá e cara, adiantei, já paguei tudo. Então, que... por que eu estou Cara, falando isso? isso é Porque, bom às demais de vezes, as ouvir. Isso é pessoas bom estão demais de dizendo ouvir, assim, cara. poxa, eu estou numa dificuldade financeira e eu não consigo sair como? Eu estou com... Meu, às vezes vale a pena você fazer um investimento, fazer um risco, de chegar e ir lá buscar um dinheiro. Lógico que não foi um dinheiro que eu ia perder minha casa nem nada, não é isso. Mas um dinheiro que eu saldei todas as minhas dívidas e essa tranquilidade me deu calma para quê? Para montar minha apresentação e dar o primeiro passo e ir para a luta. E tá aí, Cara, paguei tudo. Esse ano começou, paguei meu IPVA à vista, paguei já meu IPTU à vista. muito bom. Falei, não vou nem pagar mensal, eu já vou pagar à vista e já vou ficar tranquilo. Então, é essa tranquilidade que a Ricardo, gente faz. você percebe aonde esse trabalho com o holding está levando? Porque não é o que você está relatando é uma mudança de classe social, cara. Aham. Entendeu? No momento que você faz, assim, ó, pega uma dívida que tem, você paga. Ou seja, você não tem mais aquela dívida. Se você não tem mais aquela dívida, aquilo ali estava aniquilando uma parte da tua capacidade econômica mensal. Você não Exatamente. tem mais aquilo, você já tem aquilo ali a mais de capacidade econômica mensal. Aí você é o cara que pega o teu IPVA, vai lá à vista. Pega o IPTU, vai lá à vista. Por quê? Porque não fazia OAB, antes. já Porque, paguei. Estou livre da então, OAB. e por que não fazia? E por que não fazia antes? Porque eu não queria, não, porque não dava, tinha que ser parcelado, o dinheiro é muito grande. Aham. Né? Então, tá entendendo? Você percebe que o que é isso? O nome disso é mudança de classe social. Tá Exatamente. entendendo? E isso, por isso que eu estou te falando que isso é muito gostoso de ouvir, entendeu, Ricardo? Porque você tem uma missão. Eu já falei para todo mundo aqui que eu não me considero altruísta porque eu ensino as pessoas a fazer holding. Não, eu não me considero. Por quê? Porque eu acho que quanto mais gente eu ensino, isso esquece curso, tá? Tô falando de graça. Quanto mais gente eu ensino, é melhor para mim também. Então, isso não é altruísmo. Um altruísmo que eu tenho resultado com isso, não é altruísmo. Entendeu? Não é altruísmo. Né? Uhum. Será que se eu não tivesse, eu faria do mesmo jeito? Eu não sei dizer. Entendeu? Se não fosse bom para mim, eu faria do mesmo jeito. Então, eu não considero isso altruísmo. Mas tem uma parte minha, que essa sim é altruísta, é que é de olhar para o lado, cara, ver os colegas numa situação tão, tão triste, que me dói pensar. Por quê? Por que me dói? Porque as pessoas olham e falam assim, olha o que é advogado. Eu não quero que a minha filha, cresça num ambiente que fala assim, caramba, advogado passa dificuldade. Não, eu quero que minha filha cresça num ambiente que ela não tenha dúvida do que ela vai fazer da vida. Por quê? Por que você quer ser advogado? Ah, porque ser advogado é o que dá o sucesso. Olha a vida que eu tenho. Entendeu? Olha a vida que eu Uhum. tenho. Então, eu quero que a minha filha faça isso. Então, se tem uma parte minha que é altruísta, é exatamente essa, de buscar puxar os colegas para cá. Cara, e ver um relato desse aí, de alguém que falou assim, não, na prática, o que você está me dizendo eu mudei de classe social. Uhum. Agora, Ricardo, agora você está ferrado. Porque agora, Ricardo, agora você não pode dar para trás, agora você não pode dar ré, entendeu? Agora é só para frente, é só para cima, é só para Com cima. certeza. Beleza? Ricardo está na nossa mentoria aí e com certeza daqui é só o começo. E, inclusive, essa paz de espírito, dinheiro traz paz de espírito, vamos ser sinceros, né? Sim, É, paga por coisas que dão. exatamente, paga. Não, não é o dinheiro pelo dinheiro. É o É, dinheiro para você chegar e falar assim: vou comprar um vinho bom, vou comprar um queijo, isso, eu vou fazer uma viagem. Ou seja, isso aí. e outra, este ano, contar agora Você estava falando de altruísmo. Este ano no Natal, eu recebi uma mensagem de uma colega minha, muito querida, esposa de um amigo meu, e ela estava fazendo um trabalho junto a uma ONG. E ela conseguiu que um empresário do ramo alimentício conseguisse pernil
para doar para essas famílias, a preço de custo. Então, ela precisava de valores para poder ajudar essas famílias, né? E aí ela me passou cotas. Ela falou, olha, a cota é de tanto, né? Mas você não precisa dar tanto, porque eu junto um pouco teu, pouco teu, pouco dele, e a gente faz uma cota. E eu fui lá e comprei, cedi 3 cotas inteiras. E aí, na sequência, mas eu fiz a transferência, dali a pouquinho, o marido dela me mandou um WhatsApp dizendo assim, você não imagina que tem gente chorando aqui, de alegria, né? Porque você já fez 3, ninguém fez isso, né? E agora, quando passou o Natal, etc. e tal, ela pegou e gravou um vídeo e mandou para todas as pessoas que contribuiu, e mandou a foto das crianças com aquele pernil. E você saber que você pode fazer parte disso, que você pôde, que o universo, que Deus te deu essa condição de você poder ajudar, e ela virou para assim no vídeo e falava assim, vocês não imaginam a alegria da pessoa em estar recebendo. E eu gravei um outro vídeo para ela dizendo, você não imagina a alegria que eu tenho de poder estar ajudando, de poder estar dando e não recebendo. E eu usei um termo, eu escrevi um livro, não sei se eu já te contei. Não, não contou, não. Eu escrevi um livro, né, que fala sobre liderança, e nesse eu uso uma figura que eu gosto muito, que diz o seguinte, quando a gente entrega flores para o próximo, o perfume dela fica nas nossas mãos. Quando nós fazemos alguma coisa pelo outro, a gente recebe também aquele benefício, a gente fica com um benefício permanente. E eu pude chorar muito nesse dia, quando eu vi as fotos das crianças e saber que o universo me deu essa capacidade e me deu essa oportunidade. Eu tô quase indo por esse caminho aqui agora. Então chora, meu amigo, porque você também faz parte disso. Porque o que o universo te deu, você distribuiu. E eu peguei isso que você distribuiu e consegui fazer o quê? Distribuir para os próximos. Então, você também faz parte disso, você, a Elaine, toda a tua equipe. Então, fique muito... Se quiser chorar, pode chorar, porque realmente você faz parte dessa história. Ai, cara, obrigado. Poxa, eita, acabou comigo. Acabou comigo. Eu tenho essa capacidade. Ricardo. Eu tenho essa habilidade. Ricardo, eu não sei como te agradecer. Era pra gente Imagina, eu que agradeço ao que você fez, ou como você falou, né? Essa mudança de classe social, né? Essa mudança de vida, eu realmente devo muito a você e a Elaine, aí, a essa equipe maravilhosa. Pô, Ricardo, obrigado demais, 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 cara. E tenho certeza que um monte de gente que vai assistir isso aqui também vai se inspirar, cara. Se inspirar. Eu espero que sim. Espero que não chore também. Eu choro. Eu sou chorão. Eu não tô nem aí. Eu confesso que eu também tá difícil de segurar. Ricardo, eu sou emotivo, eu sou sinestésico, eu gosto de abraço, eu gosto de estar junto, eu gosto de chorar. Eu não tenho vergonha de chorar. Eu choro mesmo. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Ricardo, mais uma vez, cara, obrigado demais, demais, demais. Tá? Agradeço em meu nome, agradeço em nome do Elaine e agradeço principalmente em nome de cada pessoa que vai ouvir isso aqui e vai, a partir de hoje, já fazer os seus planos para começar a botar em prática esse trabalho aqui, a começar a fazer a sua transformação pessoal também. Obrigado, irmão. Obrigado. Perfeito. Todo sucesso do mundo para você a pouco. Para mim também, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de estarmos conversando. Oportunidade de eu estar também compartilhando um pouco da minha história, um pouco da minha experiência. Obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa comunidade, de darmos... Eu tenho muito orgulho quando eu chego, que eu vou apresentar, e eu falo assim, eu faço parte de uma associação de advogados do Brasil inteiro, de contadores, de corretores. Eu falei, ou seja, a gente é uma classe realmente que atrás de mim
tem uma equipe atrás de mim, eu não estou sozinho nessa, eu tenho uma equipe, eu tenho Um time. uma comunidade inteira atrás de mim. Isso passa muita credibilidade para as pessoas gostam de ouvir isso, entendeu? Maravilha. Sensacional, meu irmão. Um forte Perfeito? abraço aí, um beijo no seu coração, fica com Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser, Amém. meu irmão. Amém. Tchau, tchau.